Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu gostaria de trazer uma reportagem, gostaria de ler essa reportagem junto com os irmãos e trazer algumas reflexões. Depois que a gente lê essa reportagem, uma tragédia que aconteceu, uma tragédia familiar que aconteceu na cidade de Itaperuna, na cidade do noroeste do Rio de Janeiro. Uma tragédia familiar, assim, uma coisa que deixa qualquer pessoa muito triste, é até difícil falar como que a pessoa se sente quando vê uma reportagem dessa, principalmente pela primeira vez. E trazer uma reflexão, depois que a gente lê essa reportagem, trazer uma reflexão bíblica e um alerta para todos nós aqui. Vamos ler a reportagem. A reportagem diz o seguinte: antes de confessar crime, adolescente disse à polícia que pais sumiram após irmão engasgar com caco de vidro. Caso ocorreu em Itaperuna. Adolescente foi apreendido e vai responder por fato análogo aos crimes de triplo homicídio. Adolescente de 14 anos confessou ter matado os pais e o irmão de 3 anos a tiros em Itaperuna. Ele ocultou os corpos em uma cisterna. Polícia investiga motivação relacionada a um namoro virtual e questões financeiras. Um adolescente de 14 anos foi apreendido após confessar ter matado a tiros os pais e o irmão de 3 anos, Itaperuna, no Rio de Janeiro. Antes disso, ele teria dito à Polícia Civil que Inaila Teixeira, 37 anos, e Antônio Carlos Teixeira, de 45, sumiram ao levar o caçula ao hospital, porque ele tinha engasgado com um caco de vidro. De acordo com as autoridades, o crime ocorreu no último sábado, 21, quando ele pegou a arma do pai e atirou contra as vítimas enquanto dormiam. Depois disso, ele espalhou produto químico pelo chão e arrastou os corpos até a cisterna da casa para ocultá-los. O desaparecimento das vítimas foi registrado na terça-feira, 24, quando a avó do adolescente foi até a 143 DP Itaperuna com ele, após não conseguir contatar os familiares. Segundo o jornal Extra, ele teria dito à polícia que os pais desapareceram ao tentar socorrer o caçula, que havia se engasgado com caco de vidro. No entanto, os agentes não localizaram nenhum registro no hospital da cidade. Então, foi solicitada à polícia a perícia na casa das vítimas. O encontro dos corpos ocorreu na quarta, 25, após a polícia ir até a casa e identificar manchas de sangue no chão e nas roupas do casal, além de pontos queimados. A quantidade de sangue era incompatível com o acidente doméstico que ele narrou para a gente, afirmou o delegado Carlos Augusto Guimarães ao jornal. Um forte odor foi sentido pelos policiais, que localizaram os corpos dentro da cisterna. Depois que localizamos o corpo, ele confessou o crime. Disse ter dado um tiro na cabeça do pai e da mãe. No irmão, foi no pescoço. Perguntamos por que ele matou o menino. Ele disse que foi para poupá-lo da perda dos pais. Completou o delegado responsável pelo caso. O adolescente vai responder por fato análogo aos crimes de triplo homicídio e ocultação de cadáver. A motivação. A Polícia Civil trabalha com 2 hipóteses para a possível motivação. A primeira seria um namoro virtual que o menino mantinha com outro adolescente de 15 anos, do Mato Grosso. Os pais não aprovavam o relacionamento e o teriam proibido de viajar até lá. Inclusive, os policiais teriam encontrado uma bolsa de viagem pronta durante a perícia. Nela estavam os celulares das vítimas. O adolescente não deu muitos detalhes sobre a namorada, mas falou que eles se conheceram nesses jogos online. Nós entramos em contato com a polícia de Mato Grosso para localizarem a menina, explicou Guimarães. A segunda linha de investigação é financeira. Os agentes descobriram que o adolescente pesquisou no celular como receber fundo de garantia de falecido. O pai dele teria direito a receber R$33 mil. O menino teria dito à investigação que fez a pesquisa depois do crime. Nós não sabemos ainda se foi essa a motivação, mas, independente de ter sido essa ou o namoro, ambas configuram motivo fútil. Ele tem muito que responder na justiça, declarou. Frieza. O delegado também destacou a frieza com que o menor relatou os crimes. Ele teria ficado no quarto dos pais para dormir, já que era o único cômodo com ar-condicionado, mas tomou um suplemento pré-treino para se manter acordado.
Quando todos adormeceram, ele pegou a arma do pai, que possuía registro de colecionador, atirador, desportivo caçador, que é o CAC, escondida no chão, e cometeu o crime. Ele foi muito espontâneo ao contar como cometeu os crimes. É um menino frio, sem remorso. Perguntamos se ele se arrependia. Ele disse que não, que faria tudo de novo. As respostas que ele nos deu foram rápidas e o tempo todo ele se autoafirmava como homem. Tinha um quê de psicopatia. Ele pode ter premeditado tudo ou é um menino muito inteligente, finalizou o delegado. Irmãos, que tristeza com o que aconteceu com essa família. Esse jovem tão novo, 14 anos de idade, um jovem que mata seus pais, mata o seu irmão. Eu vi uma reportagem também de um psiquiatra dizendo que esse menino já tem traços de psicopata, traços de pessoas que realmente não tem mais jeito, não tem mais cura, que quando ele sair ele comete o mesmo crime, ele tem coragem de cometer o mesmo crime, não é um tipo de pessoa que vai se recuperar. Como poucas pessoas tem esse perfil desse jeito, mas não sou da área, não sou dessa área, não sou psicólogo, também não sou psiquiatra, não sou dessa área, não entendo muito bem do assunto, mas eu falo uma coisa, irmãos, quando a graça de Deus alcança a pessoa, não tem exceção, não tem um que Deus não possa salvar. Quando a graça de Deus alcança o ser humano, pode ser o pior de todos, que ainda assim Deus consegue transformar o coração de uma pessoa. Mas também digo, irmãos, somente Deus pode vir com ajuda psicológica, psiquiatra, pode vir com qualquer tipo de ajuda. Irmãos, somente Deus pode dar jeito a essa sociedade doente, essa sociedade que cada vez que passa está piorando. A gente vê ao longo dos anos. Eu não sou uma pessoa tão velha assim, dá para perceber, mas eu lembro, irmãos, que na minha época de adolescente, na minha época de criança, eu vejo muita diferença para os jovens dos dias atuais, e coisa que eu já via na minha época de adolescente, diferente da juventude dos meus pais. Eu já via que eu tinha uma vida um pouco melhor e ao mesmo tempo uma sociedade mais destruída. Da década de 70, por exemplo, década de 80, é muito diferente daquela sociedade da década de 50, por exemplo, da década de 60, que hoje, nos dias atuais, a gente vê cada vez mais depravação moral, e tudo isso vem destruindo a sociedade. Essa reportagem, quando eu vi pela primeira vez, eu lembro que poucos minutos depois veio outra reportagem falando uma coisa que era pagode, que era isso, que era aquilo, e a apresentadora começou a sambar ali, e eu falei assim, não tem jeito, a sociedade ela está longe do Senhor. Talvez a pessoa às vezes fala assim comigo, mas o que isso tem a ver com essa criminalidade, com isso, irmãos? As pessoas, claro que não são todas, muitas só querem saber do sextou. Chegou a sexta-feira, a pessoa enlouquece, quer saber de pegar mulher, pegar homem e essa coisa toda. Você assiste um programa de televisão, você não consegue assistir direito se não tiver mulher rebolando. Qualquer programa de auditório, por exemplo, de televisão que você, qualquer um, seja a emissora que for, é sempre mulher rebolando. É aquela coisa toda, sabe, uma depravação moral, e tudo isso, irmão, vai encaminhar para uma sociedade doente, uma sociedade destruída. Enquanto o povo não se humilhar, não buscar a face de Deus, nós teremos uma sociedade destruída. Você pode ver no caso de Nínive, irmãos, quando Jonas vai pregar naquela cidade, a mensagem mais eficaz da Bíblia. Jonas não queria ir para aquela cidade, vocês sabem disso, vocês conhecem a história, não queria ir para Nínive, ele queria ir para Tarsis, mas enfim, irmãos, todos os moradores daquela cidade se converteram.
A pregação mais eficaz da Bíblia foi essa. Todos daquela cidade, inclusive o rei da cidade, se converte. Aí eu pergunto para você, depois dessa conversão da sociedade, como você acha que os moradores viviam? Em paz. Olha que bênção quando uma sociedade é voltada para as coisas de Deus. Enquanto a sociedade der as costas para Deus, enquanto a sociedade só quiser saber de cervejinha, de droga, de mulherada, de noitada, disso, irmãos, a gente sempre vai caminhar para o fundo do poço. Sociedade destruída. Eu não sei como que era a família desse jovem, não sei absolutamente nada deles, mas eu digo uma coisa: quando o jovem cresce sem palavra de Deus, sem estar embaixo de oração, sem estar ouvindo falar o tempo todo de Jesus, caminhando na presença de Jesus, aonde os pais não querem ter compromisso com Deus, e aqueles filhos vêm crescendo naquele ritmo de noitada, de sair, disso, daquilo. É uma mãe que muitas vezes tem seu filho cedo, nova, o pai não tem compromisso, não assumiu a criança, e vai aquela bagunça toda, irmão. A sociedade cada vez mais está doente, cada vez mais está sendo destruída, irmãos. A minha oração é que Deus nos guarde, que o povo venha buscar verdadeiramente ao Senhor, venha buscar o Espírito Santo de Deus, ter intimidade com Jesus, porque, irmão, se isso não acontecer, eu lamento dizer, mas vai chegar uma hora que isso vai ser muito frequente. Infelizmente, uma notícia trágica como essa, a gente vai começar a ver com muito mais frequência, como a gente vê uma coisa tão banalizada, a vida humana. Qualquer celular que o bandido não consegue roubar, ou não gosta do modelo, ele já mata a pessoa. A vida está banalizada, mas somente Deus é a cura para essa sociedade doente. Se a sociedade virar as costas para Deus, só vem destruição. Se a pessoa só quiser isso, só quiser noitada, só quiser mulherada, cerveja, isso e aquilo, irmãos, cada vez mais a gente vai caminhar para o fundo do poço. Nós precisamos buscar o Senhor, precisamos buscar intimidade com o Senhor para que a gente venha desviar. E para encerrar o vídeo, eu vou falar uma coisa para você. Quantas vezes você tem notícia de um caso desse, de uma família que buscava o Senhor, de uma família que era temente ao Senhor? Olha, o jovem que foi criado na igreja, ele era isso, era aquilo, a família era uma benção e tal, saíram do culto e o jovem chegou em casa e matou a família. Quantas vezes você tem notícia nessa natureza? Irmãos, as pessoas que estão na igreja não são perfeitas não. Acontece acidente, acontece tragédia, acontece crime? Acontece sim, acontece. Mas, irmãos, quando aquela família é aquela família que está no altar de Deus, aquela família que busca as coisas do Senhor, olha, irmãos, isso é uma coisa que a gente pode dizer até que é raro isso acontecer. Não estou dizendo a pessoa que frequenta a igreja. Frequentar a igreja muita gente frequenta. Eu estou falando aquelas pessoas que são tementes a Deus. Quando a gente tem um temor do Senhor, a gente se desvia dessas coisas, se desvia dessas maldades. Irmãos, que Jesus Cristo tenha misericórdia da nossa casa, dos nossos filhos, e que a gente venha ter uma sociedade saudável, que o povo busque ao Senhor, que o povo busque as coisas do céu. Largue essas coisas do mundo, porque a Bíblia fala que a gente não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como, irmão. Que a nossa sociedade esteja voltada para as coisas de Deus. Amém, irmãos? É com muita tristeza que eu noticio esse fato, né? Uma família completamente destruída, misericórdia, daqui para frente. Como que daqui a alguns anos, que ainda é um menor de idade, quando ele sair, né, da sua punição ali, como vai aquela família vai receber aquele jovem? Os avós, por exemplo, vão rejeitá-lo, vão aceitá-lo, vão abraçá-lo? Qual será a reação daquela família? Como será a atitude desse jovem depois? Irmãos, que Deus possa abençoar a nossa família, abençoar a nossa nação,
E que Deus possa nos abençoar poderosamente. E querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?